O amor de Deus nos atrai. O amor de Deus nos atrai. A cruz é uma realidade. Amém? A cruz é uma realidade para nossas vidas. Hoje é um culto com ceia. Hoje é um momento o qual o Pai separou para sentarmos com Ele. Amém? Ele já está aqui há muito tempo. Há muito tempo. E Ele só veio por você e por mim. Amém? Ele é o pão. É o pão que nos alimenta, é o pão que nos traz o entendimento de todas as coisas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aquilo que realmente nos fortalece. Não nos deixe sair, Pai, deste lugar. Não nos deixe sair, ó Deus, desta posição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem abrindo o entendimento, vem liberando sobre a tua igreja um novo viver, uma nova porção. Libera sobre a tua igreja, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a força para permanecer, para prevalecer, a força para avançar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe teu povo, abençoe a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. É muito gostoso saber que Ele, o próprio Deus, é ao mesmo tempo esse pão que nos alimenta. Obrigada, meu amor. Não é porque eu não enxergo, viu? E hoje eu quero falar um pouco sobre o Deus perdoador. O Deus que nos perdoa. O Deus que nos atende. Abre suas Bíblias comigo. Lá no livro de Juízes. Se meu microfone estiver alto, vocês me dão um toque. O Enelto baixa um pouco aí para vocês. Juízes 5. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus eterno. Em nome de Jesus. Um Deus que nos perdoa. Lá em Juízes 5:31 nos diz assim: assim, ó Senhor, perecem todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta do seu esplendor. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta do seu esplendor. Amém? A terra ficou em paz 40 anos. Aqui no livro de Juízes, é um caminho tão perfeito, que nos ensina, nos orienta a viver, a andar com este Deus. Aqui é o final do cântico de Débora. Eu não quero me ater em Débora, mas na realidade no que Deus fez através desses juízes, os quais Ele os levantou e fez através deles. Débora foi uma juíza. E aqui você pode perceber que no final diz assim, e a terra viveu 40 anos de paz. Ela estava saindo de uma guerra muito grande. Ela estava saindo de uma batalha muito grande. Houve uma ordem da parte de Deus para ela. E libertar Israel. E libertar Israel dos seus inimigos. Assim, ela cumprindo o seu propósito, ela foi. E todo aquele que vai debaixo da palavra de Deus, esse não volta perdedor. Amém? Todo aquele que está debaixo de um comando de Deus, ele é vencedor.
Ele é vencedor. Às vezes aos teus olhos, aos meus olhos, aos seus, muitas vezes vocês ou nós podemos nos encontrar como perdedores. Mas não é. Nós somos vencedores. Ela foi na realidade buscar essa libertação, porque o povo estava cativo. O rei de Canaã estava com o poder sobre este povo de Israel. E ali, eu pude andar imaginando, 40 anos, nesses 40 anos, imagine quantas pessoas nasceram. Quantos filhos nasceram? E em todo o tempo, esse Deus, ele é comparado como uma galinha que aninha os seus pintinhos, que traz para debaixo das suas asas. Deus, ele não negocia jamais a sua palavra. Ele não negocia jamais a sua glória, o seu poder. O homem acha-se entendido ou acha que pode dirigir os seus próprios passos. Mas não. O homem não tem essa capacidade. E quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu vivo em um cativeiro. Aqui com Israel não foi diferente. Você andando pelo livro de Juízes, você pode perceber a recorrência o tempo todo da caída do povo de Israel. Quando o povo de Israel se separava de Deus, eles pecavam contra Deus. Eles abriam mão de adorar o verdadeiro Deus, de adorarem o verdadeiro Deus. Eles se deixavam automaticamente se contaminarem com os deuses daquelas terras que ali eles viviam. E você começa a ler, você começa a acompanhar, você imagina, meu Deus, mas é uma coisa muito dura. E é mesmo. O pecado, ele não tem misericórdia de ninguém. O pecado, ele não tem misericórdia de ninguém. Veja comigo aqui no livro de Juízes 6. Aqui no final do cântico de Débora. E aí é onde houve a recorrência. A terra ficou 40 anos em paz. Mas mesmo assim, essa paz, ela não continuou. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a paz e se esforçar para alcançá-la. Significa que não é algo fácil, mas não é algo impossível. Aqui no livro de Juízes 6, novamente, recorrente agora, novamente, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Novamente. Foi através da vida de Débora, trouxe novamente Israel para os pés do Senhor, mas o tempo foi passando. E aonde muitas vezes eu acho que tem tempo demais que eu estou esperando por Deus. É tempo demais. Essa questão de andar com Deus é uma filosofia, é uma lavagem cerebral que recebemos. O homem natural nunca vai conseguir entender o caminhar com Deus. O homem que realmente não buscar, realmente, verdadeiramente, entender o caminho perfeito de Deus, ele não vai conseguir permanecer nele. Aí o que acontece? Deus novamente abre mão deste povo. E aí eles viveram cativos, eles viveram totalmente presos pelo pecado, pelos inimigos. Os inimigos
faziam deles o que queriam. Ou o que queriam. Aqui no versículo 1, diz, do capítulo 6, diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, cova que estão nos montes, cavernas e fortificações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você fazer grandes construções. Não adianta você se esconder nas covas, nos montes. Não adianta você se esconder de trás de altos muros, de grandes muralhas. Não adianta você se esconder em grandes condomínios, aonde tem um guarda, aonde tem isso ou aquilo outro que te protege. Não adianta. Deixa eu te dizer uma coisa. Só quem nos guarda, só quem nos protege é as asas do Altíssimo. Não adianta, por mais que tentamos, por mais que eu venha me segurar nessas coisas naturais, nessas construções humanas, eu não vou ter a proteção. Eu estou no pecado, eu estou fora do propósito de Deus. Automaticamente eu vou ficar uma pessoa muito vulnerável. Muito vulnerável, porque o pecado nos expõe. O pecado faz isso conosco. E sabe por quê, meus queridos? Que este povo vivia dessa forma como eu e você vive hoje. Nós buscamos Deus por necessidade. Nós buscamos a Deus por necessidade. A necessidade é suprida, aquilo passa. A nossa busca por Deus tem que ser pelo que Deus é, por amor a Deus. Eles construíram de tudo. Eles construíram de tudo. Perdão, é lá no versículo 2, é isso mesmo, perdão. Eles construíram tudo, covas nos montes, as cavernas, as fortificações. Eles iam para as cavernas, eles se escondiam de tudo quanto era jeito. Mas o inimigo achava. Porque quem nos esconde é o sangue de Jesus. Hoje Jesus dizia, Cristo dizia, a minha vida, a minha cruz é uma realidade. Não venhamos subestimar jamais o sacrifício que foi feito por mim, o sacrifício que foi feito por você. Nós devemos nos esconder debaixo das asas do Altíssimo, que é o nosso esconderijo. E quando eu vou para debaixo dessas asas, automaticamente eu vou viver uma vida diferenciada. Eu vou viver uma vida diferenciada. Uma pessoa que tenta o tempo todo buscar a sua autoproteção em construções humanas, na própria força, é uma pessoa que não vai viver em paz. Não vai viver em paz. Você pode pôr câmera, você pode pôr um guarda, pode fazer o que for. Se você está com uma aliança quebrada, se você estiver com uma aliança quebrada em Deus, com Deus, o inimigo vai te achar. Os nossos inimigos agem por legalidades. Eles agem por oportunidades. Ele encontra no nosso caminhar uma oportunidade para nos atacar. Porque ele não vê ali nenhuma proteção do sangue de Jesus, porque quando o inimigo olha para nós e ele vê o sangue de Jesus, automaticamente ele retrocede. Porque a maior fortaleza que podemos estar escondido é os braços do nosso Deus. É os braços do nosso Deus. Precisamos sempre dizer, Senhor, eu não posso me esquecer do Senhor. Esse povo tinha memória muito curta, como eu e você. Nós temos uma memória muito curta.
Nós esquecemos muito rápido da bondade de Deus, do que Deus faz por nós. Rapidinho a gente esquece. E se existe algo que nós não podemos esquecer, é da bondade de Deus, é dos feitos de Deus, através da sua igreja, através das pessoas. Nós não podemos esquecer da fonte que me deu água no dia que eu estava com sede. A nossa tendência é isso, é esquecer a fonte que me deu água quando eu estava com sede, a fonte que me sustentou. Israel não é diferente até hoje. Esse povo logo se esquecia. Continuando aqui, ele dizia assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente subiam contra ele. Deixa eu dizer, a nossa semente, quando ela é plantada na terra onde não deve ser plantada, ela não frutifica, ela não vinga. Semente, ela tem que ser plantada em uma terra fértil, uma terra onde eu vivo em obediência, onde eu vivo em amor, onde eu vivo em aliança com este Deus. Eu não posso fazer uma barganha. Eles plantavam, mas não adiantava. O inimigo vinha, arrancava tudo, carregava tudo. Meu Deus, que aflição deste povo. Quem é que tem paz? Quem é que vive em paz? Quando eu vivo descoberto da proteção legal sobre a minha vida. E quando eu digo legal, até a terra, a justiça dessa terra também, por mais falha que seja, mas existe uma justiça que não falha. Existe uma justiça que não falha. Eles tentavam, mas não adiantava de espécie alguma. A semente deles não frutificaram. Eu quero perguntar para você, você já plantou alguma semente que essa semente não frutificou? Você não viu o fruto dela? Como estava o seu coração na hora que você plantou? Você plantou e depois se arrependeu de ter plantado? O inimigo jogou uma semente no seu coração e você automaticamente recolheu essa semente? Deixa eu te dizer, Deus vê tudo aquilo que plantamos. Nada pode ser escondido aos olhos de Deus. Nada. E assim continuou aquele povo sofrendo. Assim continuou aquele povo chorando. Chorando, lutando, morrendo. Mas não adiantava. Não adiantava. Eu sempre digo que aquele que tem força nessa terra, logo ele cansa, logo ele desiste. Aquele que anda debaixo do seu próprio entendimento, logo cansa. Logo você não tem mais o que dizer, logo você não tem mais para onde ir. E eu quero dizer para você, andar com Deus não é para qualquer um. Andar com Deus é confiar neste Deus. É saber que essa fonte não vai secar. Por mais que o sol esteja quente, por mais que eu viva um verão terrível, onde todo o planeta não está chovendo, mas aqui na minha fonte não vai faltar água. Vocês conhecem o olho d'água? Quem já viveu na roça? Quem já viveu em pleno deserto, no mato? Eu já vivi. E sempre dentro daquela mata, a minha mãe sempre sabia onde tinha um olho d'água. Às vezes secava tudo ao nosso lado.
E ela dizia, mas em tal lugar tem um olho d'água. Vai lá e enche o balde. E assim nós fazíamos. Todo aquele que confia, que anda, que pretende, que determina avançar, não se esquece jamais aonde é o olho d'água, aonde é a fonte, o que Deus fez. Eu não posso. Olha, se existe algo que tem que estar no nosso coração, Senhor, guia-me pela vereda da justiça. Senhor, guia-me pela vereda da justiça. Senhor, não tire da minha mente, não tire do meu coração a bondade que o Senhor já fez. Porque se eu ver aquilo que o Senhor faz, me faz avançar, me faz prosseguir, aquilo me anima. Mas se eu não consigo ver nada, eu não vou para frente. E os nossos olhos, nós devemos olhar com os olhos da fé. Mas se eu vivo debaixo de um pecado, eu não vou conseguir ver. Eu não vou conseguir ver jamais. Porém, os que te amam brilham como o sol, segundo se levanta do seu esplendor. Senhor, todo aquele que ama a Deus, ele brilha como um sol. E quando eu digo eu amo Deus, eu vou me esforçar para andar com Ele. Eu vou me esforçar para estar com Ele. Eu vou andar com Ele não apenas pela minha necessidade, mas eu vou andar com Ele porque eu sei que Ele é um Deus. Ele é uma fonte que jamais vai secar para mim. Eu preciso amá-lo independente daquilo que eu estou passando ou vivendo. Assim é o nosso relacionamento com os irmãos. Nós somos tão limitados, nós somos falhos. Infelizmente nós vivemos, nós nos relacionamos por aquilo que eu possa obter de lucro, por aquilo que eu possa receber. Se você não tem nada para me oferecer, eu não tenho nenhuma simpatia por você. É desse jeito, meus irmãos. Israel viveu assim. Israel viveu dessa forma. Nós como igreja, nós como Israel do Senhor, nós temos que observar, nós temos que ter cuidado para não cairmos novamente, para não cairmos nesta falha do esquecimento do Deus grande, do Deus dos meus pais, do Deus que me livra, do Deus que me guarda. Por quê? Porque eu estou indo muito bem. Eu estou indo muito bem. Acaba que eu me distancio. Acaba que eu fico lá de longe. Eu vou guerrear minhas guerras lá de longe. Eu não quero nenhuma infiltração. Quando você menos espera, porque se Deus, o que nos separa de Deus é o nosso pecado. E quando eu abro mão da adoração verdadeira para adorar outros deuses que são colocados na minha vida, automaticamente aquilo me separa de Deus. E se aquilo me separa de Deus, o lobo entra. Eu estou vulnerável. O lobo entra. Se eu estou totalmente nesta condição, o lobo entra. Não adianta eu ir para a caverna, não adianta nós irmos para lugar nenhum. Porque o lobo entra. Entrou por legalidade, entrou pela oportunidade que nós mesmos que deixamos acontecer. Aquele povo continuou naquele sofrimento. Chegou um momento que eles estavam anêmicos. Chegou um momento que eles estavam fracos, de fome, de tanto lutar e perder. Tudo o que eles produziam, eles vinham e tiravam deles. Tudo. A plantação, quando eles iam colher, eles já tinham colhido. Eles não tinham o que comer. Eles não tinham para onde ir. Eles não tinham o que fazer. Eu quero dizer que em algum momento nós vamos nos deparar com esta situação.
Se eu não acordar e voltar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor é o pão que eu vou comer, vai abrir meu entendimento, vai fazer com que eu não desista, vai fazer com que eu veja o caminho perfeito que o Senhor tem para a minha vida, vai me fazer lutar, vai me fazer continuar. Eu não vou conseguir. Eu vou viver anêmico, uma pessoa totalmente doente, uma pessoa totalmente doente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Porque a nossa alma, ela traz doença para o nosso físico. Aquele povo diz que eles estavam anêmicos, eles estavam fracos. O pecado fortalece o nosso inimigo. O pecado é comida para o diabo. Nós estamos fortalecendo eles. Nós estamos criando os nossos inimigos para algum momento eles nos atacarem. Mas em tudo isso, entre ação, o Deus perdoador. Em tudo isso. E nós somos recorrentes. O tempo todo, recorrentes desta situação de pecar, de negar, de maltratar, de rejeitar, de falar mal, de criticar, de ser falso. Mas quando há o arrependimento em nosso coração, Deus nos refaz. Nós só retomamos o nosso lugar de vencedor quando há arrependimento em nosso coração. Quando não há arrependimento, eu vou me cansar. Eu vou me cansar. Entra o Deus perdoador. Queridos, por mais que aquele povo naquele momento, quando eles viram, eles estavam anêmicos. Eles lembraram que existia um Deus. E voltaram para Deus. Por mais que Deus soubesse que era por interesse pessoal, mas clamaram por Deus. Deus perdoador voltou e atendeu. Deus, ele não nega quem ele é. Deus, ele não nega quem ele é. Por mais que não seja a primeira vez que fazemos algo que entristece o coração de Deus. Por mais que não seja a primeira vez, por mais que não venha ser a última vez, mas se você clamar, se você se arrepender, Ele nos perdoa. Ele perdoa. Meu Deus, como nós não conseguimos muitas vezes nos acordar para isso. Por mais que desprezamos a sua palavra, negligenciamos com a sua lei, mesmo assim, clama o aflito e o Senhor responde. O Senhor responde, porque são muitas as aflições que passamos. Mas quando nós clamamos, quando nos arrependemos, o Senhor nos livra de todas elas. O Senhor nos livra de todas elas. Deus poderia, olha, eu já liberei a juíza Débora, ela foi, ela lutou, ela guerreou, ela matou para resgatar vocês. Houve morte. Mas vocês caíram novamente, só viveram 40 anos. Poderia muito bem, mas não. Se existe algo que Deus, eu vou aqui conjecturar, se existe algo que Deus se desmancha, que Deus derrama o coração, é quando Ele ouve a voz do seu filho. Você pode chamar por Ele. Você pode dizer: Rei, eu estou aqui. Senhor, me ajuda. Clama o justo, o Senhor escuta
escuta e livra de todas as suas tribulações. É muito bom saber que essa fonte nunca vai secar para mim. Tenha essa segurança no seu coração. Não mate você mesmo, achando que você não tem mais jeito, achando que você não tem saída ou perdão para aquilo que fazes. Eu quero te dizer que existe um Deus perdoador. Não deixe o teu coração se afastar deste Deus. Não se exponha ao pecado, não fique vulnerável aos seus inimigos. Não fique vulnerável aos midianitas. Não fique vulnerável às atuações dos seus inimigos. Não dê brecha. Mas busque o aconchego debaixo das asas do Altíssimo. Só Deus pode nos guardar. A força, a guarida humana, ela vai até um certo momento. Mas depois, se Deus não fizer, em vão vigia a sentinela. Eu quero te dizer que o Deus perdoador está aqui esta noite. O Deus que perdoa está conosco. E Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: vem cear comigo. Vem sentar na minha mesa. Eu te perdoo. Eu te conheço. Eu sei quem tu és. Eu conheço a tua fraqueza, mas eu também conheço o teu coração. E eu posso muito bem fazer aquilo que você deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Fica de pé, igreja.